Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 19 de março de 2013. Tivemos um pequeno atraso de alguns minutos, pedimos desculpas e vamos começar o dia hoje com a perspectiva de um mercado diferente, ou melhor, completamente diferente daquele que a gente teve ontem, tá? Pregão de ontem, a gente simplesmente estava esperando aí um dia de queda, a gente estava acreditando que o pregão poderia ser um pregão de queda, e acabou que ele fez um movimento completamente diferente daquele que a gente esperava. Né? Então a gente não estava trabalhando com essa perspectiva e acabamos então montando esse movimento. O mercado abriu, chegou a trabalhar em queda, como a gente havia previsto, depois voltou tudo, deixou um invertido. A questão é, faltou volume. O volume ele acabou não sendo acima da média, então trabalhamos aí com um dia de poucos negócios, mercado mais ou menos indefinido. Então isso acabou complicando um pouco a nossa análise para o dia de hoje. Tá? Então hoje vai ser um daqueles calls muito rápidos, onde nós temos aí apenas 3 recomendações, 3 ou 4 recomendações, se eu não estou enganado. São 3. Então, ficou complicado. A perspectiva de curtíssimo prazo ela é de alta, em função do candle que a gente deixou. Mas apesar dessa perspectiva, a gente não teve muita pressão no mercado, e isso acaba deixando a gente um pouco preocupado. Vamos torcer para que essa pressão apareça no dia de hoje, mas em função desse volume baixo e pela falta do fechamento na máxima, eu acredito que o mercado deve dar uma enrolada, pelo menos na abertura. Vamos torcer para que não aconteça isso ao longo de todo o dia, tá? Então ontem foi um pregão difícil, de poucos negócios, enfrentamos reversão ao longo do dia, vem sendo padrão aí nos últimos pregões, nas últimas 3 semanas, vamos falar assim, e a gente agora deixou um movimento estranho, onde a gente tem uma perspectiva de uma falha de fundo, onde a gente tem uma perspectiva de continuação do movimento de queda, enfim, ficou complicado, gente, ficou bem enrolado, não ficou muito fácil da gente encontrar a direção desse movimento que a gente estava visualizando, tá? Mas de qualquer forma, vamos tentar encontrar aí algo o mais consistente possível para a gente tentar montar nossas operações. Eu espero um dia difícil. Bom, vocês estão visualizando minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, tivemos ontem um pregão invertido, um candle invertido, com volume baixo. O que me chama atenção imediatamente é o nosso mercado fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Isso aqui a gente não consegue negar. Então a gente teve aqui topos e fundos ascendentes e agora tivemos aí então um teste de fundo, tá? Se a gente for seguir essa linha aqui, a gente agora deve voltar a subir para vir buscar essa máxima aqui. Tá? Então, essa é a análise mais clara, mais objetiva que a gente pode fazer para o dia. Tá? Estamos trabalhando com topos e fundos ascendentes, aí a gente tem, rompendo essa máxima aqui de 57.151, a gente tem alvo aqui nessa região de 59.472. Essa é uma análise. A outra análise é a análise da semana, onde nós temos aqui mercado em tendência de queda, vindo de falha de topo no semanal, testando linha média, fez uma correção nas médias e deixou um belo de um contra-ataque, um padrão fortíssimo de reversão, um padrão baixista, no caso, que a gente teve na semana passada. Então essa semana a gente está trabalhando com volatilidade, foi apenas um dia. Então são análises conflitantes. Se você olhar pelo diário, é compra. Se você olhar pelo semanal, é venda. Então a gente fica mais ou menos sem direção. A gente não, todo o mercado fica mais ou menos sem direção. E isso eu acho que pode prejudicar um pouco aí as nossas operações no dia de hoje, tanto hoje quanto amanhã, enfim, até a gente ter uma solução dessa situação, tá? Então, é isso que a gente está visualizando. Eu acredito numa abertura mais ou menos enrolada dentro desses limites aqui de 57.151 e 56.139.
com viés altista, tá? Então acho que o mercado deve tentar pelo menos romper 57,151 aqui para a gente tentar pelo menos um movimento comprador, tá? Não sei qual é a consistência disso, como eu já disse, em função do volume, em função da análise conflitante com o semanal, mas é isso que a gente está visualizando para o dia de hoje, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, nós tivemos aí um pregão de correção, acabou voltando bastante, fechou no meio do caminho. Se vocês olharem no intraday, a gente fez um candle de correção, aí fizemos máxima do dia, corrigimos, fizemos nova máxima do dia e voltamos no fim do pregão. Então ficou bem difícil aí de encontrar uma lógica neste movimento, tá? Ficou bem complicado de encontrar essa lógica. O movimento ficou estranho, ele ficou difícil de prever, ficou difícil de enxergar, e a gente então agora tem que tentar encontrar alguma coisa nessa situação. Se o mercado americano corrigir, a gente deve ter também uma pressão extra aqui no nosso mercado, tá? Mas vamos ver como é que ele vai se comportar o mercado lá fora, tá? Então a gente tem essa perspectiva. Vamos ver aqui os indicadores do dia. Vocês veem na minha tela aqui então, nós temos duas notícias sendo divulgadas agora às 9h30, já foram divulgadas então, que é o índice mensal de construção de novas casas nos Estados Unidos, e nós temos aqui o índice mensal de permissão para novas construções nos Estados Unidos, tá? Aí nós temos também divulgações de notícias de indicadores lá na zona do euro, também na Inglaterra, Alemanha e Japão. Mas o que mais influencia, como sempre, é o mercado americano, até mesmo o que acontece durante o nosso pregão, tá? Então é isso que a gente tem de notícias para o dia também. Vamos falar então em compra. A gente inicia com a Vale 5, tá? Então está aqui a Vale. Teve um dia bonito, apesar do volume baixo, a Vale do pregão de ontem, tá? Imediatamente a gente pode perceber aqui um teste do fundo e a gente pode perceber uma possível falha, tá? A gente vai ter essa falha lá nos 60 minutos, se romper aqui esse 34,20, tá? Então vocês podem visualizar aqui. A gente tem um fundo e aqui nós temos então a possibilidade de uma falha, conforme vocês estão visualizando aqui, ó, tá? Então a gente pode ter essa movimentação, uma falha de fundo, se romper 34,20 pode ser interessante. Mas a gente pode tentar comprar já antes disso, pode tentar comprar se romper o 33,70 já com alvo nos 34, depois 34,20 imediatamente, tá? Já dá para fazer essa tentativa. Nós montamos posições de lançamento coberto na Vale ontem também, compramos ela aí a 33,50, fizemos o lançamento com mais de 2%, 2,1%, 2,2%, alguns até 2,8% de lucro. E a gente está travado então até a região dos 31,30 aproximadamente, abaixo da mínima do ano e próximo da mínima do ano passado, aqui na Vale 5. Tá? Então montamos uma posição para abril de lançamento coberto, travado na Vale D30, tá? Perdão, Vale D32. Então com 2,1%, 2,2%, alguns até 2,8% de lucro na posição para terceira segunda-feira, então mês de abril, nós temos lá 1,8 dia 15 de abril, tá? Então é essa a posição que a gente montou da Vale 5. Então, gente, a Vale rompendo 33,70, ela pode ficar interessante com alvo lá nos 34,20, ok? Além da Vale, nós temos também o Itaú, o Itube 4. O Itaú também ontem deixou um candle interessante, uma alta de 1,8%. O volume foi dentro da média. E apesar dessa alta volatilidade que ele vem fazendo, se romper 36,28, ele pode ficar interessante com um alvo lá no R$ 37,00, tá? Então pode ficar legal aí o Itaú, código Itube 4, como eu disse, rompendo 36,28. A gente passa a ter objetivo lá na região dos R$ 37,00, tá? E a última do dia, como eu disse, hoje são 3 recomendações apenas, é um call bastante rápido. Nós temos aqui a MRV E3, um gap enorme que ela teve lá na sexta-feira, caindo mais de 8%. Ontem se recuperou muito bem, fechou na máxima, e para hoje, se rompeu 10,15, ela pode ter objetivo aqui nessa região
aqui desse 11,54, tá? Então pode, perdão, 10,57. Acho que pode ficar interessante aí a MRVE3, tá? Então são essas as 3 recomendações. Gente, fechou tudo estranho, tá tudo complicado. Você tem aqui movimentos como o da CSN, por exemplo, movimento estranho, deixou invertido, mas o volume foi muito baixo, então não dá para levar muito em consideração. Nós temos aqui o movimento da Uzi Minas, também um movimento estranho, longe do rompimento, com baixo volume. É um ativo que me chama a atenção, um ativo que está bonito, uma possível compra se romper esse 10,90. Dá até para tentar fazer alguma coisa ao longo do pregão, se ela romper essa máxima aqui, mas não está tão fácil assim, tá, gente? Está bem complicado. A OGXP3 não movimenta já faz 2 dias, 3 dias que ela está parada lá, não tem o que fazer. A MMX, movimento bem estranho no dia de ontem, fechou com o candle meio de indecisão, meio invertido, com volume baixo. Enfim, o mercado fechou todo estranho ontem, com pouco volume. A gente enfrentou também bastante enrolação em função do vencimento de opções. Enfim, não foi lá um pregão dos mais fáceis, tá? E para hoje eu espero também um pregão difícil. Vamos dar uma olhadinha então lá na BMF. Nós temos aqui o contrato de café e CFU13. Então está aqui o contrato de café, perdendo aqui o 169,15. Pode ficar legal, pode fazer novos movimentos de queda, e eu acho que vale a pena a gente acompanhar também aí o contrato de café. O código é CFU13 e pode ficar legal para uma venda aí no 169,15. Abriu bem perto da mínima, vem fazendo 2 dias de queda consecutiva, teve um fechamento na mínima ontem, eu acho que pode continuar interessante, tá? Temos aí também o contrato de milho com vencimento em maio, apesar de não ter fechado na mínima, ele pode ficar interessante, porque vem trabalhando com topos e fundos descendentes, e se perder 26,65 ele pode continuar interessante, até tentando buscar aí novas quedas nesses pontos aqui, tá? Acho que pode ficar legal. Além do contrato de milho, nós temos também aqui o contrato de boi gordo, BGIK13, pode também continuar interessante esse contrato de boi gordo, e também ele se romper essa máxima aqui. Antes disso, fica complicado, a gente até colocou para vocês lá que ele está muito enrolado, a gente recomenda movimentos mais consistentes, ele já abriu em alta volatilidade, se por acaso romper o 95,80 pode até ficar legal, mas tem que tomar muito cuidado porque ele faz esse tipo de movimento, rompe e volta no mesmo candle, rompe de novo, enfim, acaba ficando sempre complicado da gente trabalhar, tá? Nós temos aqui o mini dólar WDOJ13, vencimento em abril. Continuamos fora desse contrato, ele continua feio, aí enrolado em função das intervenções constantes aí do governo, tá? Então tem sido bem complicado operar dólar, nós não estamos montando posições aqui no dólar. E finalmente nós temos o nosso mini índice, trabalhando, abrindo aqui mais ou menos como eu falei para vocês, dentro dos limites do dia de ontem, com uma perspectiva altista, com viés altista, ainda não rompeu aqui os 57,330, então por enquanto a gente ainda está enrolado. Pensem em compras apenas se romper 57,330, e é um pregão que a gente vai ter que ficar muito de olho, justamente em função aí da gente ter muito poucas recomendações para o dia, tá? Então nós vamos ter que tentar buscar nossas posições ao longo do dia, essas posições que vão fazer alguma diferença para a gente aí ao longo do dia. Eu acho que a gente pode realmente ter alguma coisa interessante, a gente pode ter alguma coisa bacana se o mercado realmente confirmar essa tendência de alta, tá? Então é isso, gente, vamos encerrando o nosso call de abertura. Como eu falei, hoje foi um bate-papo extremamente rápido, a gente gosta quando ele é mais longo, que a gente tem mais tempo de conversar e tem mais ativos para mostrar para vocês. Hoje, infelizmente, era só isso. Mas vamos lá, daqui a alguns minutos estaremos ao vivo lá na sala de aula da Interinvest, tentando aí encontrar as melhores oportunidades. A gente vai estar operando ao vivo com vocês também lá na sala da Interinvest. Na sequência,
para tentar encontrar essas operações para vocês, tá certo, gente? Então é isso, eu agradeço muito, como sempre, a participação de todos vocês, desejo a todos um excelente pregão e a gente se vê daqui a alguns minutos lá na sala do curso ao vivo. Um grande abraço e até lá.